Na semana passada nós falamos sobre o preço do discipulado, e nós decorremos na palavra desde Números, falando sobre algumas pessoas que escolheram ficar em lugares de permissão, ao invés de ficar em lugares de promessa. Foi muito violento, foi muito poderoso, uma palavra tremenda, só que o tempo não nos permitiu avançar mais. E agora a gente vai estar finalizando isso, mas tudo tem um começo, né? Hoje é uma porção diferente, é um tempo diferente, e o Senhor vai fazer e vai agregar na tua vida algo maior ainda, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Você pode orar comigo? Eu gostaria de pedir para você, nesse momento, gente, não abra celular para ficar no Instagram na hora do culto. A liderança veio compartilhar comigo que tem gente até jogando tigrinho na hora do culto. Eu quero pedir para você não fazer isso, por favor. Você está numa igreja e você veio aqui com um objetivo. Eu acredito que você não veio aqui para perder tempo. Então, por favor, respeite o ambiente que você está. Amém? Vamos orar então? Pai, no nome do teu Filho Jesus, eu declaro, Senhor, que sobre a vida dos nossos irmãos, a palavra de revelação, a palavra de conhecimento, de sabedoria, o Espírito do Senhor nos encha do temor, nos encha do conhecimento do Senhor. Só o Senhor sabe como está nosso coração, e muitas vezes nós colocamos metas em nossa vida e não olhamos para a vontade do Senhor dentro de tudo isso. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor por todas as nossas falhas, erros, pecados cometidos conscientemente, inconscientemente. Senhor, nós oramos para que toda altivez seja caído por terra. Nós oramos, Senhor, nós oramos para que toda malícia do coração seja caído por terra. Nós oramos para que toda confusão mental, Senhor, toda falta de percepção ao ambiente, Senhor, caia por terra. Nós declaramos uma mente livre para conhecer o Senhor, uma mente que seja governada por Cristo Jesus, blindada por Cristo Jesus. Nós desejamos a tua presença, nós desejamos o conhecer do Senhor, e estamos aqui para te buscar. A tua palavra diz que quando nós buscamos de todo o coração, nós encontramos, e nós sabemos que o Senhor habita em nós pelo teu Espírito, e o teu Espírito nos leva a teu Filho, teu Filho nos leva ao Senhor. Então nos conduza nesse caminho, no caminho de revelação. Nós oramos, Pai, por um caminho desobstruído, um caminho liberado, para que possamos acessar nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar com você lendo João capítulo 12, versículo 23. Quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui na tela com a gente. A versão que a gente está lendo aqui é a versão Almeida, corrigida e fiel. Talvez você esteja aí com a King James, não tem problema. Mas se você puder acompanhar aqui com a gente, procure trazer caderno para o culto, gente, para que você possa anotar, para que você possa marcar aquilo que o Senhor está falando contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á ou achá-la-á para a vida eterna. Glória a Deus. Nós falamos aqui no fim de semana passado sobre o preço de um discipulado, e decorremos aqui de Números, conseguimos mostrar para a igreja a importância de perceber a militância no espírito. O que é um espírito militante? Nós não militamos por uma causa humana,
nós não militamos por uma bandeira terrestre, mas um espírito militante é aquele que não para de exercer um cumprimento de um propósito, é aquele que não descansa até que seja concretizado algo, é aquele que não tem prazer no retroceder, mas aquele que tem alegria no avançar. Então nós mostramos na palavra, na caminhada da tribo de Israel, quando a tribo de Israel estava marchando para o deserto, a tribo de Israel então, duas dessas tribos, a tribo de Gade, pararam antes do Jordão, porque contemplaram uma terra boa para gado. Eles viram que aquela terra, aquele lugar era bom para alimentar o seu gado, e eles quiseram desistir de entrar na terra prometida. Então Moisés chama eles e diz: por acaso vocês vão deixar os teus irmãos sozinhos nessa batalha, por causa dessa terra? Então eles dizem que eles disseram: se nós formos então à batalha, você permitirá com que nós então voltemos a esse lugar e faremos morada aqui? Então Moisés permitiu. Só que nós entendemos que aqueles que avançaram, entraram em lugares estratégicos no Senhor, colheram maravilhas naquela terra, porém essas duas tribos que decidiram ficar antes do Jordão, ficaram limitadas nas suas ações, na sua maneira de se movimentar, e as consequências foram gravíssimas. Sabe, dentro daquilo que nós nos movemos no Senhor, existe algo que é inegociável. Diga comigo: inegociável. A sua identidade, ela é inegociável. Existe um preço alto que Jesus pagou para te resgatar. O poder da salvação, ele é tão maravilhoso, que o salmista ele fala bem assim: nos traga novamente ao meu coração a alegria da salvação. Existem dias na nossa vida que nós estamos tristes, abatidos. Existem momentos na nossa vida que nós parece que estamos desamparados, parece que estamos sem solução alguma. Mas esse é o dia de você declarar a tua alma, esse é o dia de você ordenar a tua alma. Oh minha alma, louve o Senhor. Oh minha alma, se alegre no teu Criador. Oh Pai, traga de novo ao meu coração a alegria da salvação. É você trazer à tua mente aquilo que te traz a esperança, porque a vida com o Senhor Jesus nem sempre é um mar de rosas. Na verdade ela não é um mar de rosas. Se te disseram que vir para Jesus seria algo como um mar de rosas na tua vida, mentiram para você, pregaram um falso evangelho para você. Porque a vida com Jesus, ela começa em um lugar muito gostoso, que se chama renúncia. O Senhor Jesus disse, ele declara aqui, que é aquele que ama a sua vida, perderá. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, algumas versões vão falar isso, então ele achará. A vida com Jesus é maravilhosa. Eu não posso mentir para você, ela é muito boa, quando você muda a sua ótica, quando você começa a olhar diferente do homem. Porque o homem, ele olha a partir de uma mentalidade adâmica. Essa mentalidade adâmica, ela é caída. A mentalidade caída não aceita ninguém ser melhor que você. A mentalidade caída, se alguém está se destacando, você oprime para que essa pessoa não se destaque. Na mentalidade caída, eu sempre quero fazer exercendo o poder e não a autoridade. Existe uma diferença entre exercer poder e exercer autoridade. Quando eu exerço poder sobre alguém, eu estou oprimindo alguém, eu estou mandando para que essa pessoa execute. E eu não quero que essa pessoa seja maior do que eu. Ele tem que ter um conhecimento limitado. Ela tem que ter um conhecimento limitado. Ela não pode ser maior do que eu. Essa é a mentalidade adâmica. Nada pode fugir do meu controle, porque quando foge do meu controle, não está bom. Essa é a visão adâmica. Mas no ponto de vista de Deus,
Um homem que não tinha onde nascer e não tinha onde morrer, foi quem nos trouxe a salvação. Precisamos mudar nossa ótica para nos movimentarmos como discípulos verdadeiros do Senhor. Como a terra verá a glória de Deus. O Senhor Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome. E a voz veio do céu: eu já tenho glorificado. Glorifica de novo. Eu glorificarei. Por quê? Porque o filho faz o que vê o pai fazendo. E todas as vezes que o filho cumpre um princípio do céu, uma ordenança do céu para a sua vida, ele se encontra em um lugar. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, uma voz desceu do céu e disse: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Sabe, essa voz, ela ecoa na natureza ao seu redor. Todas as vezes que você decide fazer o que apraz o coração de Deus, todas as vezes que você decide dizer sim para o Senhor, todas as vezes que você decide amar a Deus sobre todas as coisas. Eu posso dizer da boca para fora: eu amo o Senhor, e aqui dentro eu não saber o que é esse amor. Sabe, a palavra em João 3,16, que todos aqui conhecem, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor, ele provoca uma reação, e ao mesmo tempo ele traz juízo sobre algo. Porque pelo fato de Deus ter amado o mundo de tal maneira, o seu filho precisou morrer por causa disso. Alguém teve que morrer, porque Deus decidiu amar o mundo. Houve com certeza um juízo, como também uma manifestação de justiça. Quem leu a W. Pink aqui? Gente, já tem 6 meses que eu dei essa direção aqui. A W. Pink, os atributos de Deus. Se você não leu, você precisa ler a W. Pink. Está R$9. É um açaí que você vai deixar de comer. Deus amou o mundo. Amar não é um sentimento. Amar também não é uma ordem. Você não pode amar por obrigação. Você não pode se sentir obrigado para amar. Toda pessoa que diz é nossa obrigação amar, é porque não entendeu ainda aquilo que o Senhor fez por ele. Deus ama, porque quando Ele te criou antes da fundação do mundo, segundo Efésios 1, Ele te fez para louvor da sua glória. Antes de haver pecado no mundo, Ele já tem um plano preparado para todos aqueles que nele creem. Então, o amor de Deus, Ele não veio por causa do pecado, porque Ele já nos amou antes da fundação do mundo. Fomos amados, eleitos nele, segundo a sua boa vontade, segundo a sua grande vontade. O Pai, o Filho e o Espírito disseram: façamos um homem, a nossa imagem e a nossa, grava isso, a nossa imagem e a nossa semelhança. Grava isso. Quando Deus ama o mundo de tal maneira, Ele dá o seu Filho unigênito. Ele era único diante do Pai. Provérbios 8, se eu não me engano, 9, vai dizer que antes de todas as coisas eu era a sua delícia e Ele era a minha delícia. Está falando de quem? Do Pai e do Filho. Cristo, a delícia de Deus. Deus, a delícia de Cristo. E o Pai e o Filho se alegravam. Então Ele era único diante de Deus, o unigênito. Nós lemos aqui que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Então Jesus já estava pregando sobre o seu propósito.
Ele estava anunciando para os seus discípulos que era necessário que ele morresse, para que pudesse dar muitos frutos. Era necessário que ele viesse, se encarnasse. O verbo encarnado, a encarnação do haja de Deus, veio para nos mostrar, para nos exemplificar, literalmente, como é a expressão do amor do Pai. Por isso que Hebreus vai dizer, 1 ou 2 vai dizer, que Cristo é a exata expressão do amor de Deus. Nele você vai ver exatamente o Pai. Então os discípulos disseram: mostra-nos o Pai. E ele diz: há quanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não viram o Pai? Nós podemos trazer para os nossos dias e dizer: estamos vindo para o culto todo domingo e ainda não estamos vendo Cristo. Estamos fazendo o que durante a semana que não estamos vendo Cristo? Só existe uma maneira de nós conhecermos o Pai, é seguindo Jesus. Conhecemos o Pai através do Filho. Não tem como você conhecer o Pai através de outras coisas. Não queira conhecer o Pai através de constelação familiar. Não queira conhecer o Pai através de jureis, através de outras coisas que chegam ao teu ouvido. Porque o próprio Filho disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Chega de buscar em outros lugares aquilo que está aí dentro de você. Precisamos dar valor àquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor Jesus diz que o servo é aquele que precisa seguir. Muitas vezes nós queremos servir sem antes seguir. O Senhor Jesus disse para os discípulos que quem me serve precisa antes seguir. Como seguimos Jesus? Seguimos Jesus ainda carregando as nossas personalidades herdadas de pai, de mãe, de avó, as nossas mesquinharias, com os nossos valores caídos. Queremos seguir Jesus carregando tudo isso, e muitas vezes a vida com Jesus não vai legal, muitas vezes a vida ministerial não vai legal, as coisas não conseguem romper, e aí você culpa o ministério, você culpa pessoas, você culpa parentes, você culpa marido, o marido culpa a mulher, quando na verdade, se você mapear a tua vida, o que está te atrapalhando é a falta da sua decisão de seguir Jesus da maneira correta. Pastor, como eu devo seguir Jesus? Abandona tudo. Abandona tudo. Pastor Luiz Hermínio fala que o homem que é muito de justificar, ele é ruim de se arrepender. Quantas vezes nós justificamos a nossa falta de moralidade? Quantas vezes nós justificamos a nossa falta de comprometimento? Quantas vezes nós justificamos a nossa falta? Nós colocamos culpa no trabalho, colocamos culpa quando falamos aqui semana passada, no danado do TCC, colocamos culpa num monte de coisa, gente. Transferimos a responsabilidade. Quando Adão e Eva caem, ali você vai ver o que o pecado faz. O pecado, ele faz você se esconder de Deus, transferir a responsabilidade e principalmente se livrar da culpa. O pecado sempre vai fazer isso, ele faz você distanciar, ele faz você apontar para o outro e menos para você. Ele faz, sabe, o pecado faz isso. Cristo morreu para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Não somos mais escravos do medo, somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, precisamos então entender qual é a movimentação do seu filho, a expressão do seu filho, nos apegarmos com isso, possuir isso para a nossa vida,
deixar para trás todo o ego, todo o rancor, deixar para trás toda a mesquinharia, permitir o Senhor nos tratar, dizer para nós mesmos: essa semana eu vou ser liberto de mim mesmo, hoje eu vou ser liberto de mim mesmo. Espírito Santo, mostra para mim aquilo que me impede de estar mais perto do Senhor, abra meus olhos, efatá, abra minha mente, abra meu coração, quebranta-me. Lembra quando nós cantávamos música da Eixla, da Aline Barros? Quebranta-me, Senhor, quebranta-me. Quando nós cantávamos aqui, havia um quebrantar, porque estávamos andando em um lugar de confiança, chorávamos até não querer mais, servíamos com um grande amor. Aí nós passamos por lugares onde somos feridos, e nesses lugares nós andamos veacos com tudo. Sei não, acho que aquele ali vai querer me manipular. Sei não, acho que aquele ali vai querer me escravizar, não servir. Sei não, eu acho que aquele ali está me chamando para a casa dele, querendo que eu leve ele lá para a minha casa, para tomar banho de piscina. Nós começamos a recuar, porque perdemos o lugar de confiança, porque não guardamos o nosso coração, fomos feridos. A Bíblia diz que nós devemos guardar uma coisa: o nosso coração, porque do coração procede entradas e saídas de vida. Ontem nós ministramos sobre ser como uma árvore plantada junto a ribeiro para os adolescentes, e mostramos a eles o processo de uma árvore, como essa árvore desenvolve as suas raízes na terra, como ela passa por várias camadas de barro, argila, até ela encontrar a água boa. Ela não se contenta com a água saloba, ela não se contenta, ela vai mais profunda até achar então água boa. Então pode passar qualquer tempo, você vai ver que as folhas dela não se murcham. Jeremias 18, ela permanece. 17, obrigado, estava atento, hein? Estou gostando. Jeremias 17. Aí Pedro me disse: pastor, o que pode ser essas folhas murchas? Diz: é só você analisar a raiz. A raiz determina a qualidade de saúde dessa árvore. Não é a terra que está em cima, é a profundidade da sua raiz. Por isso o escritor vai dizer: eu quero ser como árvore plantada junto a ribeiros, que se nutre de águas vivas. Outros vão dizer: eu quero ser como o cedro do Líbano, que tem suas raízes profundas. O Senhor Jesus diz: a quem compararei um homem prudente? Compararei a um homem que construiu a sua casa sobre areia, e vindo a tempestade, vindo o vendaval e tal, essa casa foi por terra abaixo. Ou a um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Aí o salmista Davi, no Salmos 27:4, ele vai dizer: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do meu Deus todos os dias. Para quê? Para contemplar a sua habitação e a sua formosura. Por quê? Porque no dia da adversidade me esconderá no oculto do seu pavilhão. E o que mais? E me colocará sobre uma rocha. Tem que ter propósito naquilo que você faz. Na tua caminhada cristã, você precisa encarar o eis-me aqui. Você precisa encarar essa vida de discípulo, queridos, sem medo. Você precisa arrancar esse medo da sua vida, permitir o Senhor Jesus curar essas feridas, essas mágoas, esse ressentimento de uma vez por todas, porque você está transitando em lugares novos, esses lugares estão se movendo, pessoas estão se preparando, e Deus não quer que você seja como aquelas imprudentes, que estavam em um mesmo ambiente, mas não sabiam que horas e quando ia acontecer, não estavam preparadas. Deus é o maior interessado em te revelar o céu.
mas o reino ele é condicional. O Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando vós me buscar de todo o vosso. Se eu não busco, eu não encontro. Se eu não bato, não se abre. Se eu não peço, eu não recebo. Então é óbvio. Só que muitas vezes você está se movendo dentro de um óbvio terreno. Está se movendo dentro de um ambiente comum, quando na verdade você já deveria estar galgando em lugares altos no Espírito, sem medo de discipular pessoas, sem medo de se aproximar daquele que está ferido, sem medo de se aproximar daquele que te enche o saco, sem medo de investir tempo, qualidade, sem investir segurança, sem medo, se doando. Por que eu faria isso, pastor? Gálatas 3:26, nós vamos voltar nisso. Gálatas 3:26 diz assim: todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tem em Cristo Jesus. Quantos aqui têm fé em Jesus? Então você se torna um filho de Deus, não é por causa das suas obras, em primeiro lugar, não é isso. Não é porque você é bonito ou bonita, não é porque você vem de uma família boa, não é porque você tem qualidade, não é por causa disso que você se torna um filho de Deus. Isso jamais teria condição de tornar você um filho de Deus. Você se torna filho de Deus por meio da graça, é um dom de Deus, imerecido, e por meio da fé no Filho de Deus. É isso que te torna um filho. Mas muitas vezes nos tornamos um filho, cremos no Senhor, repetimos uma frase: confessa o Senhor Jesus, confessa. Diga para o Senhor Jesus: eu, Senhor Jesus, confesso que sou filho de Deus, que creio no Senhor, que o Senhor morreu ao terceiro dia, tá? Agora eu sou filho de Deus. Aí eu vou para a igreja, batizo, ceio, só que eu continuo na mesma condição. Por que muitas vezes pessoas continuam na mesma condição? Porque falta os filhos de Deus elevarem níveis de comprometimentos na sua vida de devoção e sair daquele lugar encorajados a transbordar sobre aqueles que não estão ainda tendo uma consciência, uma cura, uma libertação. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar. Hoje é uma noite de voltar para o Senhor. É uma noite de lançar fora todo medo. Entender que João capítulo 1 versículo 12, Jesus diz: mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É pela fé. Se você recebeu o Senhor Jesus com todo o teu coração, Ele te fez filho. Não há mais o que temer. Agora eu preciso entender o que o Filho de Deus passa. Como é ser um filho de Deus? O maior exemplo disso é Jesus. Você precisa olhar para Jesus, cara. Para de olhar para esses coach ladrão da internet. Para de correr atrás daquilo que só alegra a tua alma uma vez. Você precisa voltar para a palavra. Precisamos ter filhos centrados na palavra. Homens e mulheres que não são guiados por qualquer vento de doutrina. Homens e mulheres que buscam a Deus de todo o seu coração, independente se vai ter culto da vitória, independente se vai ter culto do domingo ou não, se vai ter vigília ou não. Independente disso, eles saem e vão evangelizar. Eles não precisam de uma carta do pastor para eles evangelizar. Eles não precisam de uma carta de reconhecimento para eles poderem pregar. Eles entenderam que eles são amados para amar.
Eles são salvos para salvar. Eles são livres agora, não para fazer o que querem, mas para exercer a vontade daquele que vos chamou. Esse é o reino de Deus. Para seguir Jesus existe um preço, querido. Para ser salvo basta crer. Basta crer. Só que muitos de nós queremos romantizar o Evangelho. Romantizamos o Evangelho. Não, Mateus, você pode esperar, que é tanto querer, é o efetuar do Senhor, e no tempo certo, o Senhor vai aparecer para você numa nuvem de glória. Então você, Mateus, vai sair do teu quarto querendo evangelizar os perdidos. Mentira, é satânico essa palavra, porque a minha palavra diz, agora Jesus chamou os discípulos e disse o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, e quem não crer será condenado. Jesus está dizendo aqui, quem vai condenar não é você. O nosso papel não é condenar o próximo. O nosso papel é ir, é pregar, é testemunhar. Quem vai condenar é Ele, não somos nós. Nós julgaremos com Ele, mas quem tem o poder de condenar é Ele. Não tenta separar joio de trigo, querido, que muitas vezes você é o joio. Você tem que ouvir mais aquela música de Isaías, de Rodolfo Abrantes. Quem sou eu, Senhor, joio ou trigo? Será que eu sou seu amigo? Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo, para o Senhor, para que você tenha sua convicção afirmada na rocha, para que você tenha uma convicção que não vai ser abalada por qualquer vento, por qualquer momento financeiro que você passa. Então você se murcha. Ô querido, e aí, como que você está? Estou aí, estou levando. Você está levando mesmo, você está levando é pau de Satanás. Entendeu? Você está levando é cintada, igual a noiva de Cantares. Você tem que aprender, queridos. Porque Satanás, ele pega você, sabe como? Ele não tem poder para fazer nada nos filhos de Deus. Mas você é um homem e uma mulher de legalidade. Então o que você der legalidade pode dominar a sua vida. É você que permite entrar e sair qualquer coisa na tua vida. Entende? Isso não é culpa do pastor, não é culpa de ninguém. Amém? Agora, veja uma coisa. Pergunta para mim, você está bem, pastor? Cara, as coisas estão ficando de mal a pior esses dias. Moço, o inimigo está furioso. Que dia que ele não teve furioso? Né? Agora, eu aprendi isso aqui, eu aprendi com a pastora Su. Um dia numa aula de psicanálise nossa. E aí nós falamos sobre expressão facial. Aí você cumprimenta um casal. E aí, como é que vocês estão? Paz, Senhor. Querido, o inimigo já sabe que você não está bem. Então ele vai pegar coisas para fazer você ficar pior. Por causa da sua expressão. Se com a tua expressão ele já causa coisas ao teu redor para tentar te parar, imagina com aquilo que você libera para ele executar. Entendeu? Nós somos homens e mulheres de legalidade. Somos filhos de Deus, não por nossa própria força, mas porque cremos no Senhor, e porque cremos nele, nos fez filhos, e agora estamos em um lugar de autoridade. Amém? Então cuidado com o que você fala. Você precisa ter cuidado com isso. Como é então ser um filho? Eu preciso olhar para aquilo que Jesus carregou. Os discípulos diziam: mestre, não vai para aquele lugar. Ele fazia o quê?
eu vou para aquele lugar. Os discípulos diziam: nós não vamos deixar ninguém prender você. Ele disse: está subindo uma galera aí, não vai ter o que vocês fazer, eu vou me entregar. Os discípulos diziam para a multidão: afasta, afasta, o mestre está cansado e não sei o que. Fica parecendo aqueles crentes que bajula pastor, não quer deixar nenhuma ovelha nova chegar perto. Aí a pessoa chega e diz: pastor, o problema daquela pessoa, não sei o que, não sei o que. Ele diz: ei, essa pessoa acabou de chegar, querido. De que espírito sois vós? Você quer ajudar a cuidar ou você quer mandar a pessoa embora? Nós temos que ser sóbrios, gente, porque senão nós somos conduzidos pelos outros. A nossa vida tem que ser uma vida de sobriedade, não de emoção. Alguém tem que ser sóbrio. Só que ser sóbrio não é uma coisa só do pastor. Isso é uma responsabilidade de todos os filhos de Deus, porque você está lidando com realidades espirituais todos os dias. Você não está dando num ambiente comum. Na tua casa não existe um ambiente comum, queridos. Existe um ambiente sobrenatural. Dentro de você, aonde você vai, você leva o reino de Deus. Você leva o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está tudo aí dentro de você. É um reino que é e que virá. Não tem como entender isso. Ele está aí dentro. Então não trata isso como algo comum, porque é algo sobrenatural. As coisas sobrenaturais, você só lidar com isso tendo uma visão espiritual, uma mente transformada, segundo a palavra de Deus. Só assim você vai conhecer o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. É você que tem a oportunidade de deixar entrar ou sair na tua vida algo bom ou algo ruim. As palavras que você vai liberar para o teu próximo, se for palavras de bênção, vai surgir efeitos bons. Mas se for palavras de maldição, a Bíblia ela diz: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Mas ela não isenta a ferramenta que você prospera contra você mesmo de prosperar. Então precisamos tomar cuidado com o que falamos, com a maneira como expressamos nossos sentimentos pelas pessoas. Se não amamos, precisamos confessar: não amamos, preciso de amor. Se não suportamos, precisamos confessar para o Senhor: não suporto, Pai, tal pessoa, eu preciso do Senhor. Estar em um lugar de dependência não é uma obrigação. Estar em um lugar de dependência é um ato de amar a Deus. É entender que fora desse lugar você não serve para mais nada. Entender que dentro desse lugar você é afirmado. Dentro desse lugar você é protegido. Dentro desse lugar você é enviado. Dentro desse lugar a graça dele te basta. Dentro desse lugar, se você pecar, você tem um advogado fiel. Dentro desse lugar você está em uma esfera de proteção, na dependência do Senhor. Se tornar dependente do Senhor, para que eu possa me tornar dependente do Senhor, eu preciso abandonar tudo. Olhar para dentro de mim e entender aquilo que me atrapalha, entender aquilo que me impede de amar o Senhor. Existem conceitos errados que você carrega na tua vida até hoje. Existem conceitos religiosos que te feriu, que te machucou, que você sabe que são coisas, dogmas do passado, que não fazem com que as pessoas cheguem a Jesus através da sua vida. Ei, querido, ninguém precisa ver um bom testemunho, ninguém precisa que você fique tentando convencê-los de algo, dos seus afazeres no ministério, para ser convencidos. Ninguém precisa. Eles só precisam dessa presença que está dentro de você fluir. Eles não precisam ouvir de você o quanto você dá, o quanto você faz. Eles precisam ouvir de você o quanto você era difícil, Jesus te transformou. O quanto você tem permitido o Senhor transformar a tua vida. Aquilo que você tem descoberto nesses dias na tua vida. Poxa, eu tenho descoberto que eu estou impossível demais. Eu tenho descoberto que na minha casa eu não estou dando voz, eu não estou deixando a minha mulher falar. Aleluia! Porque, queridos, a mulher ela sempre vai falar aquilo que é contra a sua vontade. Mulher que fala que é tudo ao seu favor é uma mulher que tem medo da sua reação.
Assim também, marido que não confronta biblicamente a esposa, é um marido que tem medo da mulher fechar a porteira. Entendeu? Relacionamento que ferro não afia ferro, não é uma mesa verdadeira. Nós precisamos ter uma mesa verdadeira, começar na nossa casa. Queremos pregar a palavra, mas como verão a glória de Deus em nós, se dentro do nosso coração há tanta podridão? Nos anos 80, quando alguém ia emprestar, um banco ia emprestar recurso para alguém, ou alguém tinha mercado na cidade, e quem fosse lá fazer a continha do mês, que era natural antigamente, né? Ter lá a cadernetinha. Se a pessoa falasse que era crente, ele tinha uma confiança absurda. Hoje, os crentes estão mais inadimplentes. Hoje os crentes estão devendo demais, compra, não paga, dá calote, pega dinheiro emprestado com a agiota. Entendeu? Tem crente agiotando aí, gente, fora do sério. Tem crente de tudo quanto é jeito. Mas não dá para dizer que uma pessoa assim é discípulo. Não dá para dizer. Não dá para dizer que um pastor que não pastoreia é um pastor. Não dá para dizer que um evangelista que não evangeliza é evangelista. Não dá para dizer. Não dá para dizer que eu sou um adorador porque eu toco. Não dá para dizer que eu sou um profissional do futebol porque eu tenho uma bola no pé. A árvore você conhece pelo fruto. Esse é um tempo dos filhos de Deus remir, trazer de volta uma visão clara do que é um evangelho de verdade, de que é uma manifestação, de que é uma reação cristocêntrica em meio a uma sociedade. Precisamos mudar algumas coisas. E nós não vamos mudar isso com faixas. Nós não vamos mudar isso dessa maneira. Nós vamos mudar isso permitindo que o Senhor construa o seu querer dentro de nós. Precisamos ver o sacrifício de Cristo não como algo horrível. Precisamos ver como um ato de amor, porque Ele morreu por amor ao Pai. E essa consequência nos trouxe de volta. O desejo do Pai era de resgatar os seus filhos que estavam perdidos. Por isso que Ele diz que é pela fé, pela graça sois salvos. Precisamos entender que por nós mesmos jamais conseguiríamos voltar a Deus. Precisamos ser claro que o pecado nos afasta do Pai. E a graça é o veículo que nos traz de volta para o centro da vontade de Deus. O sangue derramado naquela cruz não foi só simplesmente para que você pudesse orar em línguas. O sangue derramado naquela cruz não foi só para que você dissesse que você é crente agora. O sangue derramado naquela cruz foi literalmente para que você pudesse, a partir de uma vida com o Senhor, sair do teu quarto, expressando e manifestando algo que a terra não conhece, mas que ela precisa. O Senhor Jesus disse: entra no teu quarto, tranca a tua porta, e o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Sabe o que é isso? Ele está dando o caminho das pedras para você. Existe uma diferença, muitas vezes o jargão do cristão: eu nasci para servir, eu nasci para servir. Tá bom, mas você é chamado para quê? Eu sou chamado para fazer. Eu sou chamado para pregar. Está errado isso, você sabia? Se você pegar na Bíblia o significado de chamada é estar com Deus, não é fazer para Deus. Agora, fazer é vocação. Só que você sabe por que tem um monte de pastor casando, separando, casando, separando, casando, separando?
Porque confundiram chamada com vocação. Não entraram no lugar de estar com Deus primeiro, para poder então fazer com o Senhor. Então tudo que fazem é semelhante àquilo que os discípulos fizeram com Jesus. Foram mal recebidos em Samaria. Já não bastava o problema que eles tinham com os samaritanos. Então naquele dia nenhum samaritano quis receber Jesus. Os samaritanos não quiseram receber Jesus. Então os discípulos disseram: mestre, quer que nós mandemos fogo descer do céu e cair? E Jesus vira para eles e diz: que espírito sois vós? Essas são as pessoas. Nesse contexto, os discípulos estão representando uma classe de evangélicos que se dizem ser filhos de Deus, mas que estão tentando expressar um reino carnal, não um reino de Deus. Porque um reino carnal, ele faz com que pessoas saiam, ele faz com que pessoas sejam machucados a ponto de nunca mais quererem voltar para a presença do Senhor. Mas a movimentação no Espírito, está tudo bem, se não puderam nos receber, vamos andar. Muitas vezes nós paramos em relacionamentos, nós paramos em lugares, quando não temos um não na nossa porta, desistimos. Paramos quando não temos uma oportunidade. Entramos na igreja, criamos expectativas que o pastor vai ser como se fosse nossa mãe, que vai nos visitar todos os dias. Ei querido, a igreja de 90 deixou muito mal acostumado as ovelhas. Porque ser pastor de verdade não é ficar indo na tua casa todo dia te bajular, levar ceia para você porque você faltou com o teu compromisso de vir ceiar. Ser pastor não é isso. Ser pastor é levar você a conhecer a Deus. Então, meu querido, se você quiser andar no caminho do Senhor, nós vamos te ajudar. Mas no dia que você quiser parar, eu não posso fazer nada. Eu não posso tentar te convencer pela sua decisão. Eu posso orar por você, eu posso continuar te amando. Se você me negar, eu vou continuar te amando. Se você falar mal, o dia que você precisar, eu vou estar aqui. Se você não gostar de mim, o dia que você quiser uma palavra, pode me ligar que eu vou te atender. Vira para o teu irmão e diz para ele: eu não posso deixar de te dar. Vira para o teu irmão e fala: eu não posso deixar de te dar aquilo que lhe é de direito. Nós deixamos todas as vezes de demonstrar que somos verdadeiros discípulos de Jesus, quando retemos aquilo que lhe é de direito. Aquilo que lhe é de direito, tzedakah. O que é de direito do próximo? Vamos lá, fala aí, crente. O quê? O que é de direito do próximo? O reino é de direito do próximo. A salvação é de direito do próximo. O amor de Deus é de direito do próximo. A graça de Deus é de direito do próximo. A longanimidade, a bondade, o domínio próprio, tudo isso é de direito do próximo. Só que muitas vezes, por você tentar fazer a obra na carne, você impede o Espírito Santo de Deus de fazer de você um bom discípulo. Porque você está retendo o que é de direito do próximo. Talvez o próximo nunca ouviu falar de Jesus, ou talvez o próximo já ouviu falar de Jesus. Mas se você não entender que você foi amado para amar, perdoado para perdoar, você sempre vai reter o perdão do próximo e o amor que lhe é de direito. Você não pode mais reter isso, porque agora não é mais do teu jeito, não é mais da tua forma. Ele diz: já estou crucificado. Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é isso? É entender o plano de salvação. Eu fui salvo, eu fui liberto, eu era pecador, mas Jesus me libertou. Andava em trevas, mas agora ando em luz. E agora sou uma luz para iluminar. Sou amado para amar, sou perdoado para perdoar, sou liberto para libertar.
Eu não posso mais reter nada daquilo que as pessoas merecem de mim. As pessoas não merecem a minha costa, o meu desprezo. As pessoas não merecem a minha humanidade. As pessoas merecem a glória de Deus que está sobre a minha vida. Eles merecem isso. Então, quando você chega nesse lugar, você vai encontrar pessoas que vão dizer para você: você é besta demais. E vocês vão encontrar pessoas que vão dizer para você: eu nunca vi uma misericórdia como essa. Como é que você consegue? Como é que você consegue acreditar? A minha liderança briga comigo às vezes porque eu encho a boca para falar da minha liderança. Aí existe uma frustração, sabe quando? Quando você entra na minha liderança. Aí você vai ficar encabulado, você vai ver pessoas limitadas às vezes. Você vai ver pessoas difíceis, você vai ver a nossa fraqueza, você vai ver muitas vezes as nossas falhas, você vai ver. E aí a pessoa vem, 1, 2, 3, 4, já perdi a conta de quantos chegaram em mim e disseram: pastor, eu não entendo. Você fala que você tem uma excelente liderança, mas eu não vejo isso. Diz: mas eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu não entreguei a minha vida para não ver. Eu entreguei a minha vida. E a consequência da entrega da tua vida é ver. O Senhor te abriu os olhos. Não para na limitação das pessoas. Não para no erro das pessoas. Não para no fracasso das pessoas. Quando eu chamo uma pessoa para a minha liderança, eu estou dando a oportunidade dele acertar e dele errar. Eu estou dando a oportunidade para ele aprender. Eu estou dando a oportunidade para ele servir. Eu estou dando, não, ele não vai estar perfeito até que Jesus volte. Isso mesmo. Ame-o incondicionalmente. Ele amou o mundo de tal maneira. Ei, querido, Ele decidiu isso antes da fundação do mundo. Antes de você falar não para Ele ou sim para Ele, Ele decidiu te amar. Ele decidiu te honrar. Ele decidiu te vestir. Ele decidiu te agraciar com aquilo que você não merece. Ele nos deu aquilo que nos era de direito. Filhos de Deus. Fomos eleitos. Essa é a nossa identidade. É isso que as pessoas do teu trabalho precisam ver. Chega de querer entregar folhetinho para a pessoa com aquela cara de, sabe, de peroba, de óleo de peroba. Jesus te ama, meu querido, te ama. E aqui, lá na tua casa está cheio de problemas mal resolvidos. Na tua igreja você não resolve problema de perdão com o próximo. Chega disso, seja resolvido. Seja resolvido com Deus, para você ser resolvido com o próximo. Porque você é um canal, você não é a fonte. Existe uma diferença entre canal e fonte. Não queira ser fonte, querido. Você é canal. A fonte é Deus. E essa fonte quer jorrar através de você. Mas o desejo dele é que isso seja tão genuíno, porque no dia que ele voltar, todos aqueles que são suas ovelhas ouvirão a sua voz. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu quero convidar você a ficar de pé, para a gente finalizar essa palavra. Efésios 2:10 diz: somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou